Olá, olá a todos e todas, Brasil e do mundo. Estamos aqui para mais uma das atividades que estão acontecendo, né? E não só no Brasil, como no mundo inteiro, celebrando o nascimento do Fela, celebrando o Fela Day. Em alguns lugares, Felabration, né? E por aí afora. E a gente do Brasil também. Estamos nos movimentando aí, né? Estamos nessa frente. E aqui um bate-papo, né, movimentado pelo coletivo Blacktude e pelo Sorori, desculpa, Sorori, né? Blacktude, Sorori, Nelson Macas, Zé Luquebi, e estamos aqui para bater um papo com uma figura que, né, uma figura que já era incrível para a negritude, para o movimento social, para o movimento de cinema, de audiovisual, né, da intelectualidade brasileira, e agora ainda uma grande referência de arte, porque acabou colocando marido, um filho, né, que está andando o mundo, né, e com muita dignidade, né, a Ofela Kuti. Então, né, eu, Nelson Maca e o Zé Luquebi estamos recebendo hoje aqui o nosso grande amigo, nosso grande irmão, Joelzito Araújo. Joelzito, bem-vindo à casa, parceiro. Seja bem-vindo. Obrigado, parceiro. Estamos nessa. Prazer estar com você, prazer estar com o Zezé. Tá? Um prazer enorme. Adoro vocês. E aí, Zezé, tudo certinho contigo? Tudo certo, mas a gente não começa nada sem agradecer a ancestralidade, né? E hoje o ancestral reverenciado é o grande Fela, né? Que eu reverencio aqui o grande Fela, através principalmente da sua mãe, do seu umbigo, a senhora Fumilayó, que colocou esse ser iluminado no mundo e que possibilitou que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Podendo estabelecer esses diálogos, estabelecer essas linhas e essas grandes teias em torno desse grande ser que é o Fela, e agradecer também a ancestralidade do Geosito, agradecer a toda a ancestralidade do Nelson Maca, que nos possibilita hoje também estar aqui poder estabelecendo esse diálogo, e já de antemão agradecendo, né? Eu acho que a gente tem que ser muito grato pela vida e pelas coisas, né? E como eu sempre falo, é a felicidade de viver ao mesmo tempo que vocês, né? Então, agradeço também a minha ancestralidade por me possibilitar viver hoje no mesmo tempo e espaço que todos vocês, e a gente celebrar por mais um ano aqui o grande ancestral Fela Kuti. Maravilha. Então, né? Bom, o Joãozito é muito assunto, né? Estou cheio de assunto, né? Mas vamos hoje... Esse é o peso da idade, é o peso da idade. Da vivência, né? Da vivência. Às vezes a vivência com pouca idade é grande também, né? Então, há muita coisa, mas a gente vai aproveitar bem para ir para o Fela, né? Então, né? Vamos para o Fela. Ô, Joãozito, eu queria fazer uma primeira pergunta para você, assim, antes de mais nada, né? Você, nesse momento, está vivendo no continente africano, né? Você está em Cabo Verde, está rodando com um filme de um grande nigeriano, né? Então, como é que está a experiência aí africana nesse momento de emparedamento, né? Que eu gosto de usar os Cruz de Souza. Como é que está? Né? Como está a sua vida aí? O que você está aprontando? Pois é, eu estou em Cabo Verde, né, no arquipélago de Cabo Verde, né? Desde 22 de março. Quando percebi que tudo ia fechar, que a gente ia ficar meio imóvel, né? Eu corri para cá para ficar com minha mulher, que é cabo-verdiana. Então, estou aqui até o final do ano, enfim, por conta dessa loucura que o Brasil está, né? Atacado por um vírus e um verme palermo, né? Então, exatamente, faz ficar aqui ou aqui, né? Não na forma do Brasil. O Brasil é um absurdo, porque o presidente incentiva as pessoas a se matarem, né? Aqui existe cuidados, embora as pessoas já não estão aguentando mais, já saem para a rua sem máscara, quer entrar, mas, enfim, tem uma proibição geral de entrar em qualquer espaço fechado sem máscara, que é respeitado por todo mundo, né? E o número de mortes é relativamente pequeno, né? Bem, mas Cabo Verde e África, de um modo geral,
eu tenho uma hipótese do porquê, né? Mas tem sido menos afetado pela Covid-19 do que outros lugares. A minha hipótese é apenas uma hipótese, né? A África é o continente mais velho do mundo, o continente mais... os seres humanos nasceram aqui e começaram a povoar aqui. Isso. Então, a África já viveu várias pandemias ao longo dos seus milênios de história, né? E o que provoca isso é que as pessoas vão se vacinando, né? E a cada pandemia existe uma possibilidade dos corpos serem mais fortes. Então, eu acho que o fato da África não estar sendo tão duramente atacada como outros lugares é vamos usar a palavra do Zezé, essa ancestralidade, né? Mas a África tem sido incrivelmente menos atacado pela pandemia. Tem alguns lugares um pouco mais, como a África do Sul, parece que Nigéria também, alguns lugares assim, mas, de modo geral, a África está sendo menos atacada, menos, né? Eu acho que é por conta dessa proteção. Eu não sei se vocês já leram isso, né? Mas os colonizadores, quando chegaram, os colonizadores europeus, quando invadiram a África, eles não iam para o coração da África, eles só ficavam na costa exatamente pelo medo de morrerem com as doenças africanas, porque eles eram mais desprotegidos do que os africanos, né? É o contrário do que aconteceu quando eles chegaram no Brasil, exatamente pelas Américas um continente muito isolado ao longo da história. Chega a pior. Tive um governo tão fascista, desastroso, de extrema-direita, né? Os cabo-verdianos nem acreditam que eles possa nascer aqui um governo de extrema-direita como aí. Mas os neopentecostais estão aqui. A Igreja do Reino de Deus está inaugurando um enorme templo aqui na cidade, enfim, na capital do país, eu acho. Os perigos, o ovo da serpente está aqui também. Isso. O Joãozinho, antes de passar ali para o Zezé fazer a primeira questão dele, eu tenho uma questão agora mais já chegando no Fela. Eu queria começar a falar do Fela fazendo a última pergunta do seu filme para você. É uma pergunta afetiva, de fundo emocional. Valeu a pena fazer o filme? Muito, 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 né? Foi uma jornada de muitas possibilidades de conhecimento, né? Quando surgiu a oportunidade de fazer o filme, quando o Carlos me sugeriu que eu fizesse o filme sobre Fela e me incentivou a fazer, eu não tinha ideia que o processo seria tão rico como acabou sendo, né? E você não tem melhor Cicerone, você não tem melhor guia, né, para mergulhar no pan-africanismo na atualidade do que o Carlos Moore, né? Então foi riquíssimo, quer dizer, eu já vivencio a África, já circulo pela África com muita regularidade desde 2001, desde o sucesso da negação do Brasil, e também foi muito bem recebido na África. Eu até achei curioso, não entendia por que com um filme sobre a questão do branqueamento, né, impactasse os africanos, mas eu percebi que o branqueamento também está aqui, não na dimensão do Brasil, mas um dos elementos da colonização e do pensamento neocolonial é a hipervalorização do branco, quase como se fosse a raça superior da humanidade. Então, a negação do Brasil circulou muito pelos festivais aqui e me trouxe várias vezes à África. Depois, Filhos do Vento aconteceu a mesma coisa e todos os meus filmes foram me trazendo, até que em 2010 eu fui convidado a montar um curso de pós de cinema aqui em Cabo Verde.
eu já conhecia Cabo Verde desde 2004, e isso estreitou mais ainda as minhas relações com Cabo Verde. Mas, enfim, eu já tive aí na África, sei lá o quê, eu não parei para contar, mas eu acho que de viagens para a África eu já fiz umas 40. Né? Nossa, maravilha. Alguns desses países eu já fui inúmeras vezes, nem vou falar Cabo Verde, né? Mas África do Sul já tive inúmeras vezes. Senegal já estive inúmeras vezes, Burkina Faso já tive 4 vezes, né? Então, Angola eu tive umas 3 vezes, Moçambique eu também tive umas 3 vezes, né? Então, isso foi criando em mim um desejo de fazer algum filme também que partilhasse essas minhas sensações complexas sobre a África moderna. Né? A África pós-colonial, mas pós-colonial entre aspas, porque a questão do colonialismo é muito mais forte do que a gente imagina. Mas, ao mesmo tempo que a África me surpreendia positivamente, me surpreendia negativamente. Positivamente, eu acho que a África, enquanto pensamento, enquanto religiosidade, naqueles lugares que não eliminou as religiões de matriz africana, enquanto produção artística, seja ela musical, seja nas artes plásticas ou em outros, no cinema, né? A África é muito impressionante. É absurdo que nós tenhamos uma ausência de conhecimento tão grande como o brasileiro médio tem sobre a África contemporânea. Agora, as grandes lideranças políticas da África foram quase do período da luta anticolonialista, foram quase todos assassinados, né? Ficaram muito poucos, né? Ficaram muito poucos. O Mandela, né, na luta antirracista, sobreviveu e se tornou o líder mundial que se tornou. Enfim, mas a maior parte dos grandes nomes, dos grandes idealistas, né, e aí que eu falo dos idealistas, desapareceram. Então, hoje você tem pouco governo conectado a esse idealismo. Acho que o neoliberalismo também venceu na África. Né? Então, você tem essa atrocidade da exploração humana, da exploração da natureza, etc, etc. Enfim, tudo isso me impressionava e me dava vontade de encontrar um projeto que eu pudesse trazer essa África moderna. E quando Carlos Muro me sugeriu fazer um filme sobre o Fela, eu vi no Fela em si, na história do Fela em si, que tinha tudo isso que eu gostaria de falar. O Fela foi um gênio musical, o Fela foi um iconoclasta, ele se confrontou com não só com a mentalidade colonizada, né, e colonial, como se confrontou também com os valores europeus, né, judaico-cristãos. Então, o Fela foi uma figura muito magnífica. Agora, uma figura que, exatamente por conta dessa radicalidade do confronto que ele fez contra tudo isso, ele foi severamente punido. Severamente punido. Eu não conheço nenhum caso de uma pessoa que tenha tido tantas prisões na vida como o Fela teve, que sofreu tantos espancamentos na vida como o Fela teve. Eu não conheço nenhum caso mundial, né, de nenhum líder assim. Então, ela sofreu profundamente com isso. E, obviamente, esse sofrimento, ele achava que tinha a morte no bolso, né? Mas não era verdade. Esse sofrimento provocou um sofrimento mental nele também. Então, eu não vou fazer spoiler do meu filme, né? Mas o Fela foi... Enfim, foi uma pessoa que teve um lado de luz muito forte, que me mantém, e teve um lado de sombra, né? O filme tenta revelar também. Maravilha. Ô, Zezé, sua área é essa, hein, Zezé? Eu gosto muito, Josito, e o que me interessa muito é o diálogo sobre a espiritualidade das coisas, né?
Então, o Fela, como o próprio Carlos conta, as complicações que teve antes dele nascer, né, com um filho antes, né, que se perde um filho e tudo mais, tinha aquela conexão do nome europeu que queria se colocar na criança, e aí acredita-se também. Isso é um fenômeno que nós conhecemos como abicu, né, que é um fenômeno que se dá, que é o caso do Fela, que se dá quando crianças nascem ou com complicações, ou então a perda de uma criança antes, e abicu quer dizer aquele que nasce para morrer. Porém, contudo, todavia, todos nós nascemos. Os abicu, eles nascem antes, né? A morte vem antes. Então, o aniculapo, ele vem muito nesse sentido, né? De colocar a morte na bolsa. E, literalmente, quer dizer, eu carrego a morte na bolsa. E aí, mas o que as pessoas fazem do Fela é falar muito do Fela quando ele começa a entrar em crise espiritual, inclusive pós a morte da mãe dele. Mas como é que você conseguiu perceber essa conexão espiritual anterior a isto? Porque parecia muito mais saudável, né? Então, eu queria te ouvir, se você conseguiu perceber essa conexão espiritual anterior a essas crises, né, do Fela. Não, eu não consegui. A melhor pessoa para poder conversar sobre isso seria, de fato, o Carlos Muro, que vivenciou com o Fela tudo isso, né? Mas eu acho que a questão espiritual do Fela, ela aparece em dois momentos. No momento que ele se descobre africano, não como um inglês nascido no Perfeito. planeta, né? Ou seja, ele rompe com a educação paterna, e especialmente a Sandra Isidório vai ser uma figura fundamental para despertar o africano dentro dele. Ele, quando volta, ele volta com muito respeito às tradições urubás e às tradições africanas, né? Então, ele passa a ver isso com muita curiosidade, com muito respeito, ele passa a vivenciar essa herança africana dele, né? Então, acho que esse é o primeiro momento. O segundo momento é o momento após a morte da mãe dele, em que ele vai vivenciar uma culpa muito grande, porque ele começa a achar que eles acharam que aquele ataque ao Calacuta era em decorrência só dele e não do fato da mãe dele também ter sido uma líder feminista avant-garde na história do feminismo mundial. E ele se culpa pela morte da mãe. E, ao se culpar pela morte da mãe, ele entra numa profunda depressão, e aí ele vai ver a espiritualidade como um canal para ele reencontrar a mãe, que a mãe era uma figura extremamente forte para o Fela, né? E é nesse momento que eu acho que ele começa, assim, na minha interpretação, que eu não sei se é correta, ele um pouco perturbado, ele um pouco culpado por tudo isso, né? Ele começa a experimentar dimensões da espiritualidade e cair na mão de charlatões, como aquele professor hindu, né? Então, acho que é um segundo momento na vida dele, mas já misturado com essa profunda dor pela perda da mãe, que a mãe era fundamental para ele. É curioso essa história no Fela, que casou com 27 mulheres, e, ao mesmo tempo, era um cara que o fundamental na vida dele era as mulheres. Era a mãe, foi a esposa, sim, foi a Sandra, etc, etc. Então, ele tinha muita admiração pelos líderes africanos, mas as pessoas fundamentais na sua intimidade eram mulheres. Então, por tudo isso, o Fela, eu acho que vai vivenciar, vai se fragilizar, e, ao se fragilizar, ele se entrega muito facilmente à picareta, né? Eu acho que isso também destrói muito o Fela. Joel, bom, eu sou até suspeito para falar, eu gosto muito do seu filme, né? Gosto muito mesmo, porque, bom, Fumilayo mesmo, né? Assim, o que você acabou de falar, você recupera ela enquanto uma figura política,
Inclusive, né, uma das teses, né, talvez, né, o ataque a Calacuta fosse para matá-la e não para não para atacar o Fela, né? Isso é lindo no seu filme. O seu filme resgata essa figura e tem né, essas mulheres presentes no filme, né, muito fortes, né? Como é que foi como é que essas mulheres chegaram no roteiro? Como é que foi essa chegada delas? Olha, elas, quem conhece minha filmografia, eu tenho muita atenção por esse lado. Assim, não é nem uma não é nem uma política, não é nem um planejamento do politicamente correto. Sabe, é uma dimensão, eu acho que nesse ponto também eu me encontro com o Fela. Minha mãe foi uma figura muito fundamental para mim, né? Então, meu mundo afetivo familiar é um mundo de muita força feminina, né? E eu fico assim brigando para ver se eu não ocupo um espaçozinho ali, né? Porque, enfim, são mulheres poderosas, né? Exatamente. Então, essa coisa eu acho que é um ponto de espelhamento, né, com o Fela. E, ao mesmo tempo, isso me faz, nos meus filmes, né, ter naturalmente um olhar feminino mais fácil, né? Estou repetindo o que muitas feministas me falaram. A gente até fala, Joel, não sei o que, mas eu reconheço. Enfim, é como se a gente não tivesse a possibilidade de ter uma boa educação feminina e, ao ter essa boa educação, acabar sendo um pouco também avant-garde na representação mais equilibrada, né, entre os gêneros. Joãozito, Oi. Realmente assim, as mulheres, quando elas entram, né, quando elas têm um espaço, né, é até bonito ele falar no próprio filme, fala do próprio Malcolm, né, fala, né, que elas têm, como está no filme, né, uma sociedade avançada tem mulheres avançadas, né, assim. Mas eu queria ainda, né, para voltar um pouquinho, para não perder o time, eu queria ainda falar uma questão de começo, né? Você falou que o Carlos Moore deu, de certa forma, desculpa usar essa palavra, uma demanda, né? Deu uma demanda. E ele já me deu algumas demandas também. Mas Carlos Moore dá demanda para todo mundo, irmão. Carlos Moore, cara das demandas. Ele me deu a demanda, Joãozito, de fazer o Fela Day no Brasil. Não tinha Fela Day no Brasil e eu consegui fazer. Conseguimos articular 11 estados. E a outra demanda que ele me deu foi publicar essa Puta Vida. Eu não conseguia por conta própria, né, que eu não tinha condições, mas aí fomos articulando até chegar no diálogo com ele. E eu queria que você falasse um pouco disso ainda. Na verdade, o filme Meu Amigo Fela, supõe-se, né, que é o Carlos Moore que está falando ali, Meu Amigo Fela, né? Como é para você trabalhar com uma pessoa da envergadura do Carlos Moore num filme sobre o Fela Kuti? Eu contei ali o seu filme, uma longa introdução é o Carlos Moore. Se continuasse ali, dava 2 filmes, né? Como é para um cineasta como você falar do Fela Kuti a partir de uma pessoa como o Carlos Moore? Como é que você ficou? Bem, eu, quando o Carlos me sugeriu e me incentivou a fazer um filme sobre Carlos Moore, sobre Fela Kuti, em nenhum momento o Carlos se vendeu no sentido de querer estar no filme. Enfim, ele naturalmente é seu consultor, né? Mas eu, inclusive, falei, Carlos, fazer um filme sobre um nigeriano aqui no Brasil, levantar dinheiro para fazer um filme disso é muito difícil. Você tem algum patrocínio fora? Tal? Ele falou assim, não, tenho maior dificuldade de levantar dinheiro. Mas eu tenho
Né? Se você abraçou, se for que fará o filme, tudo seria apareceria. Oi. A última? Tá. Enfim, eu, quando desenhei o filme, eu não tinha essa previsão, né, de contar a história, um pouco da história do Carlos Moore, não tinha a previsão de que o Carlos Moore estaria sendo espécie de condutor do filme. Na verdade, surgiu no momento em que eu consegui o primeiro recurso fundamental para o filme, quando eu ganhei o edital do BNDES. Eu acabei de ganhar o edital do BNDES e descobri que um norte-americano tinha acabado de fazer um filme sobre Fela Kuti, né? E que esse cara é um cara poderoso, é um documentarista famoso nos Estados Unidos, trabalha com muito dinheiro, coisa que a gente no Brasil não trabalha com documentário. E eu falei, puta merda, que é agora? Sabe, matou... Porque até então eu estava trabalhando em um projeto de fazer um filme sobre Fela Kuti, sendo que o último filme tinha sido feito em 83, foi My Music is a Weapon, né? Então, e antes da morte dele. Então, quer dizer, fazer um novo filme agora não faria sentido. E aí eu comecei a pensar como fazer um filme diferente do filme dele, do Alex Guinness, me esqueço o sobrenome do americano. E foi ao pensar como dar conta disso, né? E, de certa forma, também evitar uma série de problemas que levou outros cineastas que o Carlos já tinha sugerido, como, acho, talvez o Spike Lee, eu acho que ele sugeriu, mas seguramente ele sugeriu ao John Aconfra a fazer o filme. E o John, eu sei que o John não embarcou no filme por conta dos direitos de imagem, que ele achou que ia ter muito problema de direitos. Foi conhecendo e sabendo disso que me surgiu a ideia. Eu falei, porra, eu vou fazer um filme dos amigos do Fela falando do Fela. O Fela a partir da sua intimidade, das suas amizades, né? Dos quais o Carlos seria um deles, né? Na sequência, me veio a ideia de que como tornar essa coisa mais íntima e mais vibrante, né, seria de pegar o Carlos, o autor do oficial da biografia do Fela, né, e reencontrar as pessoas com quem ele construiu aquela biografia, reencontrar 20 anos depois, quase 30 anos depois, e conversar sobre o Fela, conversar sobre o que aconteceu com o Fela, inclusive depois de terminada a biografia, que também o Carlos, quando escreveu a biografia, o Fela estava vivo. A biografia, eu acho que é de 84, 85. Né? Bem, aí que surgiu a ideia do meu amigo Fela. E surgiu a ideia do meu amigo Fela nessa duplicidade de sentidos. O meu amigo Fela, dito pelo Carlos, mas dito pelos outros amigos também. Né? Bem, esse foi o primeiro, foi, digamos, o insight que me deu o ponto de partida da construção da construção narrativa do filme. Então, o filme eu passo a acompanhar o Carlos, no movimento de câmera, de acompanhamento do Carlos, de acompanhamento dos encontros do Carlos, etc, etc. Mas aí, na convivência com o Carlos, eu fui conhecendo o Carlos cada vez mais e conhecendo a profundidade da história, a importância do Carlos no panafricanismo, né? E eu falei, porra, esse cara tem uma história maravilhosa, sabe? Quase ou igual ao Fela, né? E no filme, na hora que eu fui montar o filme, eu fui tendo a certeza, mas já no processo de filmagem já tinha acontecido, eu já tinha essa intuição, né, de que era um filme sobre o Fela, mas por que eu escolhi ele como condutor? Por que ele era o condutor do filme? Né? Então, eu mergulho um pouco na história do Carlos, né?
Por isso que o filme começa com isso. O filme começa com Fela e logo eu vou contar quem é esse cara. Quem é esse cara que está tão aí falando assim com tanta propriedade, encontrando essas pessoas com tanta intimidade. Porque no seu universo, no universo nosso, de amigos aqui que conhecemos o Carlos, isso é muito natural. Mas para o público fora, o Carlos, tem muita gente que nunca ouviu falar do Carlos Moura, e no Brasil muita gente nunca ouviu falar nem mesmo do Fela. Né? Então, quer dizer, eu senti como necessidade narrativa de apresentar quem era esse condutor do filme, né? E de apresentar e de mostrar a sua importância. E o Carlos já tinha me mostrado aquelas imagens dele lá, que é o momento de formação dele de militante, da invasão da ONU no protesto contra o assassinato de Patrício Lumumba, que eu achei aquilo maravilhoso, né? Foi a partir daí que, quando a última fase de filmagem do filme foi a fase norte-americana, né? Que a fase, inclusive, pode ser bom, porque a fase norte-americana eu filmei quase que 6, 7 meses depois de ter filmado a parte africana e europeia, né? Então, isso me deu mais conhecimento da importância do Carlos. Então, a fase norte-americana do filme é a fase que eu mergulho mais na história do próprio Carlos, entendeu? Bem, então, as coisas aconteceram assim, né? Quer dizer, documentário, especialmente, é um processo de construção permanente, né? É uma construção que só termina no momento que você fala: pronto, eu tenho que entregar o filme, eu tenho que participar desse festival com esse filme. E, nesse momento, encerra o processo de criação. Esse início do filme... Bom, eu sou apaixonado pelo Carlos Moura, né? Você sabe disso, né? Eu pedi para ele se eu podia chamar ele de pai. Ele, não, brother, mas eu falo pai Carlos. Né? Se eu falar isso, eu queria dizer para você, que na minha opinião, minha humilde opinião, esses, sei lá, 20 minutos que tem ali mais ou menos, é uma homenagem que você fez ao Carlos, que sabe em vida, sabe que... Sim. Obrigado. Eu agradeço a você por ter apresentado esse Carlos numa janela tão poderosa como a do Fela Kuti, entendeu? Você nos brindou assim, sabe, mostrando esse homem. Muito obrigado, viu? Zezé, contigo. Eu penso muito, já há bastante tempo, qual é o papel da diáspora para a vida dos grandes líderes africanos. A gente tem aí registro de vários. A independência africana, por exemplo, é toda costurada a partir de pessoas que foram para a diáspora, né? E constituíram seu pensamento, né? E esse filme ele tem uma fração diaspórica muito grande, muito forte. Vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e fala de tudo isso, né? Como é que foi a sua concepção do papel? Qual é a sua concepção? Pode ser sobre o Fela e pode ser de forma geral também, né? Da importância desse encontro africano, do ser corpo geográfico africano, com a sua, inclusive, espiritualidade e política, esse ser político de várias lideranças africanas que vão para a diáspora. Né? Como é que isso bate em você, Josito? Ainda mais falando do Fela, dessa importância da diáspora. Veja bem, o Abdias Nascimento tinha uma metáfora muito melhor para isso, que eu não consigo lembrar, reproduzir tão bem como ele falava, mas o Abdias já tinha essa metáfora de que nós éramos a diáspora significava um corpo decapitado, precisava se reencontrar, né? Então, a africanidade, né, para ser completa, ela depende do reencontro com a diáspora. E nós, diaspóricos, para serem completos, nós precisamos do reencontro com a África, né? E com outras diásporas também. A diáspora africana, assim, eu acho que é das diásporas uma das mais evitadas pelo sistema, né? A diáspora judia não foi... embora tenha sofrido com o Holocausto, etc., mas ela se manteve agregada, né? A diáspora africana foi aquela mais decapitada mesmo, né? Então,
olha só, na América Latina como um todo, né, como nós somos pressionados a negarmos, enquanto negros, né, a negarmos a nossa herança africana, a negarmos a nossa feição, sabe, os nossos traços negros, como pessoas como todos nós aqui, um pouco mais, um pouco menos, aqueles que viveram a miscigenação, né, fomos incentivados a não nos considerarmos mais negros, a nos considerarmos quase brancos, ou brancos, enfim. E eu vejo, inclusive, isso muito fortemente ainda em Cabo Verde. Tem cabo-verdiano aqui que acha que Cabo Verde não é parte da África. Enfim, eu e minha mulher brincamos muito, a gente gosta muito de passear nos finais de semana pelas ilhas, enfim. E assim, quanto mais você vai para dentro da ilha, mais África profunda é. Eu falo, como é que um cabo-verdiano pode negar que Cabo Verde é parte da África, né? Mas você tem a intelectualidade que estudou em Lisboa, ou que estudou em Portugal, que quer ser alfacinha, que você chega a ter o absurdo de pessoas que consideram que o português correto é o português de Portugal, que não queria um tratado da língua portuguesa, de renovação da língua, de reconhecimento das suas enriquecimentos, desculpa. Enfim, que é um congelamento da língua, né? Eu até brinco também quanto a isso, falo assim, não, se quer o português arcaico, vai para o português de Camões, né? Não pode nem ser o português moderno mais, né? Bem, então você sofre esse problema dessa fragmentação não só do corpo, mas da alma africana pelo mundo. E a sua digamos, a nossa saúde, né? Ela passa por essa reorganização, por essa reunião, por esse reencontro, né? Eu acho que portanto, especialmente quando eu fiz FELA, uma das coisas que foi ficando cada vez mais forte para mim foi o seguinte: as novas gerações não têm a dimensão do quanto que nós, né, afrodescendentes e os próprios africanos, o quanto que nós fomos fundamentais na segunda metade do século XX, né? Nas nossas rebeliões, nas nossas pré-revoluções, seja não só nos Estados Unidos, aquilo que ficou mais marcado, mas na África do Sul, as independências africanas, o MNU no Brasil, né? O Manuel Zapata na Colômbia, né? E tudo isso, né? Então, quer dizer, essas histórias precisam ser contadas para a gente se deixar de ser parte de um corpo fragmentado. Maravilha. Nossa, que lindo, Josito. Que bom conversar contigo, parceiro. Esse termo que você está usando, essa expressão África decapitada, você sabe que ela está muito bem trabalhada no livro A África que Incomoda, do Carlos Moore. Sim. Sabe? É o livro que ele fala dos assassinados ou depostos em 20 anos, né? Ele fala que ali estavam exterminando, estavam, né, aniquilando o pensamento africano, né? Sim. A África decapitada. E eu tive até a honra de gravar um texto com participação do Carlos Moore, que o nome é África Decapitada, lendo esse capítulo, né? Essa página. E esse é o termo mesmo, mas no sentido de que... Depois me manda esse texto, por favor. Mano. No sentido de decapitaram a inteligência, né? E ele fala assim, um homem, né, como esses líderes que eram mortos, né, levavam muito tempo para se construir um líder desse, eram 30, 40 anos, né? Não morto. Você falou a necessidade de contar a história. Aí eu queria entrar um pouco nisso, só que no sentido estético e no sentido político. O seu filme, os seus filmes, mas o FELA especificamente, ele tem uma coisa que é muito importante. Quando eu
comecei a conversar sobre Fela com o Carlos Wu, ele falava para mim que eu e outras pessoas, né, tínhamos incumbência de fazer com que o Fela tivesse a mesma sorte que o Bob Marley, de ter um movimento político que não deixasse ele virar um Elvis. Né? Ele fala o que resgata o Marley, o que segura o Marley é o movimento Rastafari. Senão o Marley poderia já ser um grande herói, né? Da branquitude, etc. E tal, né? Então ele falava que era muito importante no Brasil que se politizasse para o Fela não virar aquele fantoche, né? Ele vai chamar de superstar do gueto, né? No filme, para não virar o superstar do gueto, e nem o cara que dormia com 27 mulheres ou que fumava uns baseados enormes, né? Senão o pessoal ia ficar só nisso. E aí, cara, quando eu vi o seu filme, eu falei, pô, o Joãozito fez a tarefa, né? Assim, tal, que mostrou essa perspectiva que eu queria conversar contigo, de você contar a história do Fela como um dos principais líderes pan-africanos, das principais mentes pan-africanas. Inclusive, o Carlos colocou uma entrevista para mim, que ele é tão forte que, na verdade, é um grande crítico da própria África, da própria Nigéria. E o seu filme é isso, né? Não tem refresco para a Nigéria. E o Carlos Burg falou, quando ele conheceu, ele falou no filme, né? Ele fala assim, bem-vindo a essa merda chamada Nigéria. Olha que louco, né? E ao mesmo tempo o amor, né? Essa é uma questão que eu queria pensar, né? Como é que você contar essa história por essa perspectiva de um filme desse aparecer como Nkrumah, por exemplo, né? Muito lindo. E por outro lado, como é que você conseguiu fazer como Fela contar isso com leveza, com beleza, com plasticidade, sabe? Poxa, desde das animações que você usa, né? Os clipes, você faz uns clipes dentro do filme, né? Você faz aqueles, né? Eles falam tem até um nome, né? Motion graphics, né? Essas palavras se mexendo. Então você consegue fazer uma coisa incrível. Você consegue fazer o que o Fela faz. O Fela faz de dançar falando dos ladrões da África, né? A música fala de todas aquelas coisas, a gente dança alegremente, né? Quer dizer, deixou de falar de sopa, né? Ou de mexer os quadris. Como foi para você essa medida, né? De conseguir botar na balança as duas coisas com a mesma importância, de contar uma história política, mas não cair no panfleto, né? E ao mesmo tempo fazer a estética sem ficar na arte pela arte, né? Como é que fala um pouco dessas tensões? Como é que é na cabeça do diretor equilibrar essas coisas? E onde é que você vai buscar os parceiros para isso? Olha, nos meus cursos de cinema, eu costumo brincar muito com as pessoas. Quem já assistiu meus cursos, quem participou dos cursos, ou em algumas lives, eu já disse isso, e eu repito aqui, eu gosto de brincar que é errado dizer que a profissão mais antiga do mundo, os profissionais mais antigos do mundo são as putas, né? Eu acho que não. Eu acho que os profissionais mais antigos do mundo são os contadores de história. Isso. E nós, cineastas, não somos nada mais do que dessa linhagem. Nós somos contadores de história modernas, né? E as histórias humanas, elas não são muito diferentes. A história humana fala de amor, de desejo, de paixão, de ódio, de raiva, de traição, de inveja, né? Então, as emoções humanas, eu acho que já foram mapeadas por alguém, como 32, ou sei lá o quê, né? Então, o nosso grande desafio como contadores de história é como contar a história. Não é só a história que vai ser contada. Tem gente que tem uma história incrível para contar, mas ele é tedioso, ele não sabe contar, ele antecipa, ele ri da piada sem mesmo já ter contado a piada. Enfim, então eu me vejo sempre em cada filme com um desafio muito grande de como contar, né? De como construir, de como narrar. Então eu tenho essa tarefa, esse desafio, né? E sempre falo com todos os meus alunos, né? Ou com todas as pessoas a quem eu dou consultoria, eu falo, não esqueça que você tem uma longa linha, né?
de contadores de história que nasceram frio. Então, nós temos de nos ver como parte dessa... Oi. Oi. Tá. Faz parte. Tá. Mas, enfim, eu acho que nós, portanto, somos parte de uma longa linhagem que nós temos que respeitar aqueles que nos antecederam, né? E a criatividade daqueles que nos antecederam. Nós somos contadores de história. Então, não basta ter só uma história incrível para contar, né? Nós temos de saber como é que nós vamos contar essa história, né? Então, todo filme, para mim, eu vivo essa angústia da criação, que é a angústia de como contar aquela história, né? Então, no filme do Fela Kuti, vem uma angústia inicial de como incorporar o Carlos, né? De como não fazer só botar uma câmera, um cara num canto do quadro, falar isso, depois o outro, e outro, e outro, e outro, sabe? Enfim, como é que você vai contar essa história? Você vai pegar os contadores internos da história, né? E montar nesse, digamos, nesse mosaico, nesse xadrez complexo da história em si, como você vai incorporar como contar uma história sobre Fela Kuti e não se preocupar que grande parte das pessoas que vão ver o filme nunca ouviram a música do Fela Kuti, porque, embora Fela Kuti tenha sido, como bem diz o Carlos, tão importante quanto Bob Marley, tão importante quanto tantos outros, né? No Brasil, tem muita gente que nunca ouviu falar do Fela Kuti, nem nunca ouviu o Fela Kuti. Então, vamos fazer um filme desse sem mostrar o poder da música do Fela Kuti. Ok? Beleza, continua. Tá. Sem, ao mesmo tempo, mostrar a força do Fela Kuti. Entrou uma música em algum lugar, mas já saiu. Voltou, Maca. Tá de boa. Mas, enfim, só resumindo, né, como fazer uma coisa dessa que seja interessante, sem se preocupar com essas várias peças, né? Inclusive sem se preocupar com a modernidade, né, artística que foi o Fela Kuti, né? Então, um elemento da criação, por exemplo, daqueles clipes, daquelas movimentações gráficas, foram as capas dos discos do Fela Kuti. Aquilo me deu um material lindíssimo, né? Quer dizer, coube. Em um determinado momento eu tive esse insight e chamei um cara muito bom, o Guilherme, para trabalhar comigo. Eu falei: Guilherme, vamos criar a partir disso aí. Inclusive, vamos criar a partir dessas, não só do colorido das capas, mas do tipo de tipografia que eles usaram, reaproveitar as artes e por aí fora. Então, foi esse conjunto de elementos que eu acho que contribuiu, né, para eu atingir uma coisa que é a minha preocupação, enfim, de ser respeitado pelos meus ancestrais, aqueles que já foram enterrados, né? Falar: não, esse menino aí está dando continuidade, sabe? É a mais velha profissão do mundo, de contador de história. Achei. Joel, tem uma coisa que você fala, me veio várias coisas na cabeça. Me veio, por exemplo, eu sou muito atento, né, aos movimentos panafricanistas, inclusive às rupturas panafricanistas, né? Ao movimento político versus movimento cultural, né? E eu acho que também essa é uma das coisas que transforma tudo o africano em apenas cultura desassociado de política, e eu acho que o Fela ele sofre disso. Mas você acabou de falar aí agora do seu processo criativo, e é uma pessoa também que me influencia muito, que é o Babatunde, né? Que é o cara que faz as capas, né? É o Bon Joko, né?
esse diálogo com ele, essa parte que você trabalhou, né, de construção desse feeling, você conseguiu captar alguma coisa a partir de uma conversa com o Babatunde nesse sentido? Ele, de alguma forma, colaborou o diálogo, e além do processo criativo dele também, né? Logicamente, você acabou de dizer que utilizou, porque Fela não é só a música, assim também como não é só a manifestação, mas são as pessoas que constroem Fela, né? As capas de disco dele são indiscutivelmente dele. É uma identidade que é dele, né? Como se ele tivesse pegado o pincel e ele tivesse feito cada coisa, né? E essa conexão do Babatunde, né? Tem alguma coisa dentro disso aí que a gente possa captar? Que você captou? Eu acho que inclusive, esses caras... Joel, Oi. eu queria só encaixar uma coisa aí, só encaixar. Inclusive, tem ali quase um conflito, né? Assim, do Lemi, né? Para depois... Né? Você pode falar um pouco também disso? Aproveitar e colocar o Lemi também na história? Sim. Sim. Então, alguns aspectos, né? Eu estava falando justamente sobre essa questão de como a ideia de panafricanismo cultural versus panafricanismo ideológico, né? Ele se finda na década de 60 e tudo mais, 70, e aí a gente tende a ver o Fela apenas como cultural, como ser cultural desassociado de outros elementos, né? Mas, inclusive, é anti-Fela você pensar o Fela sem ser comunidade, como as pessoas apenas isolam o Fela por si próprio, né? Mas o Fela é um conjunto de coisas, e as coisas que o compõem são justamente as artes, né? Todas as artes que foram feitas dos materiais de Fela, é como se, a primeira vez que eu vi, é como se fosse o Fela mesmo que fizesse cada coisa, de tão íntimo que é dele, né? Como foi esse diálogo com o Babatunde? Como foi essa mudança de perspectiva de Fela após a morte dele? Como é que você conseguiu extrair alguma coisa disso, já que você falou que utilizou desse material, né, para compor, inclusive, os clipes que você coloca dentro do próprio filme, né? Olha, eu acho que o Fela, como todo gênio, ele era um grande maestro, né? Então, uma pessoa que incorporava muitas outras pessoas criativas, inteligentes, como ele incorporou o Lemi e depois incorporou o Babatunde, né? Assim como ele incorporou o baterista, que é Tony Allen. Tony Allen, que é tido como um dos criadores do Afrobeat, né? Agora, o maestro é o Fela, o elemento de impulsão dessas criatividades e de organização dessas criatividades é o Fela, né? Enfim, e eu busquei essas pessoas porque elas foram íntimas do Fela, dentro da ótica do filme, meu amigo Fela, né? Na busca daquelas pessoas que conviveram com o Fela e que tinham passado tanto tempo de refletir o Fela, o que ela significava no passado e significava hoje, né? No caso específico do Babatunde, você percebe que o Babatunde foi mais marcado, foi mais traumatizado pela fase de loucura do Fela, né? O Leme não sofreu isso, né? Mas o Babatunde ele vai vivenciar exatamente essa transição do Fela, né? E é isso que vai levar, logo após a morte da mãe, vai levar, inclusive, a primeira capa que ele faz, é a capa exatamente do disco que vem após a morte da mãe, né? E Fela encontra nele, e não na arte colorida, hipercolorida do Leme, né? A melhor expressão dos sentimentos que ele estava vivendo, né? Então, vocês vão observar que a capa do Babatunde é uma capa muito distinta daquelas capas hipercoloridas de antes, né? Inclusive, eu acho que é na capa do disco Zumbi, do Leme, né? Ele consegue tratar toda aquela massacre que foi o Calcuta, né?
com muita cor, né? Mas o Babatunde vai fazer isso de forma mais sóbria, e isso atendia mais ao desejo do Fela, ao estado de espírito do Fela. Nesse sentido é que eu acho que é muito interessante observar esse processo de criação desses artistas, né, em que ele não é passivo, ele não encomenda, ele fala, quero que você faça uma capa para mim, eu acho que você tem uma mais bacana, uma coisa mais... Faça aí. Não, isso está tudo profundamente tirado, né? Ele está vivendo. E, como eu dizia, sobre o que aconteceu, o Babatunde, que vive em Paris, que vive na periferia de Paris, né? É um cara hipersensível, hiper gostoso, assim. Sabe, o Babatunde é uma pessoa que dá vontade até de proteger, né? Tem uma fragilidade nele, quer dizer, ele tem uma personalidade muito diferente do Lembre, né? E foi esse cara que eu encontrei, foi esse cara que confiou em mim, que cedeu tudo isso, com quem eu entrevistei, e que relatou aquele elemento, que é o elemento, eu acho que marca muito a transição do Fela num momento de loucura. E, obviamente, isso deixou nele profundas marcas até hoje. Eu acho que você sente isso no jeito dele ser, né? Eu sou dos dois no Facebook, eu fico vendo pelo Facebook, você sente um pouco a vibe que cada uma das pessoas vive, né? Quer dizer, tem pessoas que no Facebook aquilo ali é mais uma espécie de retrato mentiroso do que a pessoa gostaria de ser, mas tem outros que não. Você sente da pessoa, você sente o que a pessoa está pensando, ou sentindo, ou sofrendo em cada momento. E é interessante ver as páginas deles no Facebook. Interessante, muito interessante. O Joel, tu falou outra coisa, eu estou aqui nos conceitos, eu sou o cara dos conceitos. Um conceito que já me interessou muito é o desenraizamento. Sim. Você está falando, né, que esse desenraizamento do processo africano, né, na hora do momento, agora é o momento da volta, né? E, por exemplo, assim, quando quando o Fela sai, né, primeiro na Inglaterra, depois em Nova York, ele fala que foi importante essa saída e ele fala que ele se reafricanizou na saída, né? Aí ele volta, né? Aí, desde a experiência da Sandra, né, do jazz, do Miles Davis, etc. Eu queria fazer uma pergunta para ti. Você fez um filme agora, que a gente pode dizer assim, um filme, todos são, mas em termos de produção, uma produção internacional, você fez, né? Você falou, né, um filme falado em inglês, por exemplo, com legenda para nós brasileiros, né? Então você, me parece que se desenraizou, me parece que você foi, né, para o mundo. E como é que você está se sentindo agora? Por exemplo, assim, dessa sua saída para fazer um filme, né, com o nigeriano para o mundo e tal, como é que se percebe? Você se percebe como brasileiro agora? Você mudou seu olhar para o Brasil? Você consegue vislumbrar outras coisas, né? Explicar melhor? Foi importante para você? Está sendo importante essa saída, né, enquanto cineasta, para depois voltar mais forte? Está sendo. Eu estou vivendo um processo diferente, sabe? Eu estou na África, mas eu estou vivendo um processo, eu estou me sentindo mais terra. Eu estou vivendo eu não diria espiritual no sentido clássico, porque eu venho de uma formação nacionalista, então as coisas, até a emoção entra pela razão, né, dentro de mim. Mas o que eu estou vivendo agora é a minha insignificância enquanto um elemento desse organismo vivo chamado Terra, em que a minha espécie está agredindo tanto e está pondo em risco, né? Quer dizer, está destruindo a vida de tantas outras espécies, pondo em risco também a nossa sobrevivência enquanto espécie. Então,
eu estou me sentindo mais terra nesse sentido, mais planeta Terra, né? Eu tive a chance de viajar muito pelo mundo, meus filmes me levaram a isso, né? Onde que eu acho que vem a africanidade, também surge para mim a minha indigeneidade, né? É que eu acho que a gente passa um desafio nesse momento, um desafio de reconstruir as formas de vida, as formas de pensamento, né, as formas de emoção, né, para impedir a destruição acelerada de nossas espécies, né? E eu acho que a reafricanização no sentido ancestral, das culturas ancestrais africanas, a reamericanização no sentido das culturas ancestrais americanas ou pré-colombianas, sei lá. Eu acho que é o fundamental desse momento. Assim, eu estou muito mais interessado em me mergulhar nisso como forma de pensamento, como forma de compreensão holística do mundo, sabe? Porque, efetivamente, eu acho que a grande tarefa que está colocada para essa nova geração e para nós que já estamos em uma fase mais avançada, né, é essa recompreensão do mundo, né? E nós, artistas, nós temos que ver como nós podemos contribuir para essa recompreensão do mundo. Porque eu acho que o peso da cultura, especialmente a cultura judaico-cristã e islâmica, né, muito centrada no homem, como Deus absoluto, não importa as outras espécies, né, tudo é voltada para essa... Sabe, eu acho que são culturas muito egoístas, muito centradas, sabe, no homem, em desrespeito ao resto da humanidade, o resto eu até tenho dificuldade de falar, o resto do destino das outras espécies, do destino de nós, né? Então, hoje eu estou compreendendo a Terra muito mais como um organismo vivo, né? Que está no embate, né, com uma dessas espécies que se acha superior a todo o resto, que, inclusive, se puder, ela destrói a Terra mesmo e vai para outros planetas, para destruir os planetas no futuro. Quer dizer, na verdade, se você for olhar o cinema de ficção científica, você vê que a visão do futuro. O humano está caminhando para aí, está caminhando para a destruição desse planeta como um todo. Se puder, o Trump, se necessário no seu negócio, ele ativa não sei quantas bombas nucleares e pode isso, enfim, não vai destruir a Terra, né? Ele não tem bomba nuclear suficiente para destruir a Terra, né? Mas, enfim, eu estou muito mais nessa vibe nesse momento, entendeu? Então, acho que a gente tem uma tarefa nova e muito desafiadora para todos nós, enquanto artistas, e muito mais séria do que a gente pensava, quer dizer, muito mais do que a reafricanização, sabe? Eu acho que a gente necessita como arqueólogos, sabe, de trazer coisas atrás de momentos em que nós, enquanto espécie, éramos muito mais orgânicas e respeitadoras das outras espécies, né? E eu, de fato, acho que essas religiões de matriz africana, como as religiões indígenas, como as culturas africanas e as culturas indígenas, eu não estou falando da cultura islâmica africana, não estou falando do cristianismo na África, né? Eu acho que oferece muitas respostas para a gente se reconciliar com o planeta, com a nossa casa. Entendeu? Então, essa vibe que eu estou vivendo nesse momento. Nossa, perfeito. Muito bom, mesmo porque, colaborando com isso que você fala, um pensamento iorubá, e é um pensamento que me funda, inclusive, né, a linha de vida que eu sigo, né, do pensamento iorubá, e aí o pensamento iorubá é diferente o ser pessoa iorubá, diferente do ser pessoa constituído em algumas culturas brancas, ele é constituído, sim, de espírito e de corpo,
mas eu teimo a dizer que também é de conduta, né? Então, esse ser, ele vai ser o que ele veio para fazer no mundo, né? O que ele faz, e não apenas o que ele está aqui, mas sim o que é que ele faz dessa vida, né? E o que ele faz dessa vida é isso que eu sempre converso com o Maca, e uma das minhas grandes preocupações não é apenas trazer o FELA, mas trazer essa coletividade que constitui o FELA. Porque é anti-FELA, e eu vou escrever sobre isso, é anti-FELA pensar o FELA por si só. Né? E esse trabalho que você faz, ele é genial, ele é crucial, porque você está trazendo o que constitui o ser FELA. Aí vem o primeiro documentário, que vai dizer a partir de FELA, a partir dele falando. E você vem trazendo a partir das coisas que o constituem. E tem uma coisa que é muito sutil assim na fala no documentário, mas que eu acho maravilhosa, que é o C1, quando ele chega lá e fala, olha, vocês estão preocupados demais se meu pai casou com 27 mulheres. Não é isso que importa. Né? E aí vem a Isidore também, entra em conflito com essa cultura, né? E eu acho que ela não consegue dialogar muito com a ideia do que significa, né? E aí eu queria voltar um pouco nisso, né? Como é que essa compreensão, a partir de um movimento cultural específico daquilo lá, daquele lugar, que é a poligenia, né? A poliandria? Não, poliandria... Poligamia. É a poligamia, mas dentro da poligamia, a poliginia, né? Que é o homem que casa com várias mulheres, né? Pluriconjugalismo. Segundo Carlos Bull, ele disse pluriconjugalismo. Pronto. Se ele disse, está dito. Mas a Sandra não comeu nada, né? Não, Mas eu acho que é uma oportunidade, inclusive, das pessoas que vão assistir isso daqui, com essa cultura diferente que nós temos, de entender um pouco mais, a partir deste lugar, da cultura local, né, daquele lugar, do que é que isso significa e da importância disso para o FELA, porque fica parecendo que ele está no harém, como a Sandra fala, mas não é um harém. Não é esse o pensamento de um harém. Porque as mulheres, dentro dessa concepção, se entendem como irmãs, inclusive a irmã mais velha, né, que aí tem uma coisa sobre as outras. O que é que mais você pode falar sobre esta compreensão que você pôde ver na fala das pessoas sobre isto? Olha, eu acho que a poligamia masculina ela é um aspecto da cultura africana muito difundido em muitos lugares da África, mas está relacionado muito ao poder do homem, né? Ao poder do homem e a fragilidade econômica das mulheres, né? Então, eu acho que em um mundo em que a gente construa mais igualdade de gênero, né, eu acho que a poligamia tende a não sobreviver, né? Nem a poligamia, nem poliandria. Eu lembrei que poliandria é quando a mulher casa com vários homens, como aconteceu com a rainha Zinga. E os homens com várias mulheres é a poliginia. Então, eu acho que são coisas de heranças culturais que eu espero que desapareça, né? Agora, nós vamos experimentar, obviamente, a humanidade vai experimentar muitas diferentes formas de amor e de acasalamentos, né? Isso sim, isso eu acho natural. Mas diante de um equilíbrio, né, de poder, né, entre gêneros, entre homens e mulheres. O que aconteceu com FELA, é importante dizer isso, porque tem muita gente que não entende, eu não sei o quanto que o filme deixa isso claro, é que o fato de o FELA ter tomado a decisão de casar no mesmo momento com 26 mulheres, né, não expressava um cara de uma hiperpotência sexual que necessitava de ter 26 à disposição, ele está constantemente transando. Não. A atitude do FELA não tem a ver com isso, não. A atitude do FELA tem a ver com até mesmo uma atitude de respeito daquelas mulheres, porque elas eram suas dançarinas, eram back vocals e fora,
e eram muito desrespeitadas pela sociedade tradicional nigeriana, como putas, como a gente viveu, inclusive no Brasil, durante muito tempo, em que atrizes, cantoras, etc., eram vistas como putas. Então, eles diziam, as pessoas não têm respeito por vocês porque vocês não são casadas, então vou casar com todas vocês vão ter o estatuto de esposas, né? Então, esse foi um dos fatos que levou a ele a casar coletivamente com elas, né? Mas isso também não nega que não digo isso, quer dizer, as pessoas têm que conhecer essa história. Mas o Fela também era muito machista e nós nunca vamos escapar de ser homens do nosso tempo, por mais vanguarda que nós possamos ser. Às vezes a gente é vanguarda em uma coisa e não é vanguarda em outra, né? Então, tem muita queixa do Fela, em particular no momento em que ele começa a pirar, né, de machismo e de violência com aquelas mulheres, né? Mas a origem do casamento é isso que eu estou contando, né? O Fela, enfim, morro de inveja dele, diz que ele transava 6 vezes por dia e por aí afora. Mas isso eu acho que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que tenha um apetite grande, eu não vejo isso como um problema, né? Eu não tenho nenhum purismo cristão que vê a sexualidade como pecado, né? Mas a poligamia em si, né, se for resultado, né, do poder dos homens, da fragilidade das mulheres, eu acho que é condenável, sim, né? Mas, enfim, a história do Fela é... Joel, tem uma outra coisa que eu gosto, assim, sabe? Eu gosto da biografia, né, do Carlos, e eu gostei do filme. Eu já defendi muitas vezes essa biografia de amigas bastante feministas, assim, né? E falam, esse livro, eu joguei o meu, dei e tal, né? Eu falei, não jogue, né? Porque esse livro é um livro que coloca as contradições. Um livro que coloca as contradições não pode ser jogado, né? Inclusive, um livro que coloca as contradições me dá até elementos para eu, né, argumentar. Então, quando eu assisti o filme, eu assisti, né, assim, percebendo isso, que você manteve as contradições todas, tem coisas terríveis, né, no filme, né? Você prender alguém, né? Mandar bater no cara, né? num artista, né? Então é muito doido aquilo, né? Supostamente alguém que sumiu, né? Aquelas coisas. Então eu achei muito corajoso, porque tipo assim, você não apostou no papel do mocinho, né? Do Elvis, né? Você fez um filme, esse cara você vai gostar, mas se você gostar dele tem isso aqui também, né? Então, isso eu achei bacana. E a outra coisa, né? Essa é uma pergunta que eu falo um pouco, como é que você, né, se mexeu, né? Porque isso mexe com família, né? Mexe com todo mundo. E a outra coisa é o seguinte, que eu achei muito interessante, por exemplo, assim, a Sandra, ela é terrível, ela é muito emancipada. Imagina na época. E aí ela fica ali, inclusive, ironizando o próprio Carlos Moore. Ela fica ali brincando, né? Ele falou assim, você viu isso? Eu não vi isso. Quem disse, né? Então, e as mulheres também. Então, não só veio a contradição do Fela, mas com o próprio filme, com os seus entrevistados também há umas contradições, assim. Como é que foi isso aí? Foi tranquilo isso? Teve coisas que não deu para colocar? Como é que é isso aí? Porque Fela tem coisas que a gente não fala, né? Tem coisas que não estão na biografia. Eu sei coisas que não estão na biografia. E eu não falo para ninguém, mas eu sei. Como é que é? Você teve que deixar alguma coisa de fora? Eu tive de fora. Eu tive, por exemplo, tem a acusação de que o Fela, de fato, mandou matar aquele jovem lá, que o roubou, né? Mas eu não poderia colocar isso no filme, porque eu estaria fazendo uma acusação, né? E para me abrir a acusação, eu tinha que abrir as defesas, né? Do sim e do não, né? Como isso está em aberto na história, né? Eu achei que não cabia, né? Ele ainda fica no ar, né? Aquilo está no filme, conversa sobre isso no filme, né? Eu deveria abraçar né, de que ele mandou matar,
né? Esse é o único. Tem outra coisa que você fala aqui que eu fico pensando, e se eu fosse fazer esse filme agora, eu faria esse filme conduzido pelo Carlos e pela Sandra, para ter mais equilíbrio Teria duas versões. Sensacional. Eu valorizei muito a conversa da Sandra com o Carlos no filme, exatamente que a Sandra fez esse papel maravilhoso. A Sandra questionava o Carlos, ela se contrapunha ao Carlos, né? O que eu achava muito positivo, né? Uma forma de quebrar um ponto de vista, mas a admiração que eu tenho pelo Carlos, né? E ela, inclusive, fazia isso de um jeito muito elegante, né? Ela falava assim, olha, vocês dois são dois gigantes, né? E quem sou para poder... Ou ela dizia, eu queria que o Fela tivesse aqui para se defender diante disso, né? Enfim, mas na essência eu queria falar uma outra coisa sobre trabalhar com biografias, né? Eu já recusei fazer outras biografias, por exemplo, eu já foi me sugerido de fazer um filme sobre o Abdias Nascimento. Mas naquele momento que foi me sugerido, eu não podia fazer um filme do Abdias Nascimento sem trazer os outros lados de sombra do Abdias, né? Então, eu me recuso a fazer filmes celebrativos. Eu não gosto do jeito dos brasileiros de fazerem biografias, seja ficção ou seja no documentário, que são hiper celebrativos, que não têm coragem de mergulhar no lado de sombra. Eu acho que as grandes personalidades, grandes figuras, confrontaram com seu lado de sombra, né? Enfim, no grande mito do Ocidente, que é Jesus Cristo, né, todo mundo conhece a história da Bíblia, que ele foi para o deserto lá e foi tentado pelo diabo, né? Enfim, então, todo mundo conviveu com seu lado de sombra. Então, não existe nenhum gênio, nenhuma grande personalidade que não tenha convivido com seu lado de sombra. Então, eu acho interessante a fotografia que você possa exatamente trazer o lado de sombra, né? Por exemplo, a biografia ficcional que eu uso como modelo, que eu acho que é um grande exemplo, é Ray, sobre o Ray Charles, né? Em que você vê o filme sobre o Ray Charles, você sabe lá que o Ray Charles, enfim, tinha um profundo sentimento de culpa pela morte do irmão, que o Ray Charles era misógino, sabe? Que o Ray Charles era machista, que ele mergulhou chafurdou-se nas drogas. Agora, o filme, quando termina o filme, eu acho que isso que é exemplo para mim, você termina o filme conhecendo, chegando perto da história do Ray Charles, mas sem perder a dimensão dessa figura humana, o quão gigante foi Ray Charles na história da música mundial, né? Então, eu acho que esse é o desafio da gente quando trabalha com biografias, e foi esse desafio que eu enfrentei ao fazer o filme sobre o Fela. E eu gostaria de questionar o Carlos mais dentro do filme, mas questionar dentro da dinâmica, dos encontros do filme. Eu acho que, por isso que eu brinquei aqui agora, e se eu pudesse fazer o filme da Etapa Zero, eu colocaria os dois como condutores, que eu acho que ia dar um negócio, inclusive, mais interessante do que... Isso é faísca. Eu acho que a gente está indo tá encaminhando, né, Maca? E aí encaminhar, e aí eu sou mais novo, então o mais velho fala por último, né? É assim, né? Para encerrar as conversas, né? Essa é uma dinâmica que a gente utiliza, né? Para iniciar, o mais novo fala por último, né? Para encerrar, o mais velho fala por último, né? Então, te agradecer imensamente, Joel, dizer que para mim é uma satisfação pessoal enorme, né, poder estar nesse momento, e eu sou extremamente grato, e de fato é um momento emocionante para mim, poder nesse momento da minha vida, poder através de Fela manter essa conexão, né? E eu gostaria que todas as pessoas que nos estiverem nos assistindo, sintam também essa emoção que você passou aqui para a gente, né? Com que eu converso com o Maca, né? A gente conversa muito, e a forma como a gente faz desse ser, que esse ser ele é tão incrível porque a gente conhece todas as faces. Fela é que nem Exu, ou você ama ou você odeia.
você não tem meio termo. E é isso que é apaixonante em Fela. Não pela possibilidade de apenas saber das coisas boas ou tomar um partido da coisa boa, mas coisas ruins, mas, inclusive, entender como é que ele se reinventa, como ele se refaz, né? Aonde o buraco que ele cai, para que nós aqui que estamos nesse tempo, que todos estamos sujeitos a viver tudo isso, que a gente não caia, que a gente possa aprender. Então, a gratidão imensa pela sua existência, gratidão imensa à existência do Maca, e viva a Fela, Fela vive dentro de cada um de nós. Muito obrigado, José. Laroye, te agradeço mesmo, Zé. Assim, não tem nenhum populismo no que eu vou falar aqui agora, sabe? Mas, assim, o que me mantém renovado é esse contato, né, com pessoas das novas gerações como você. Né? Deixa eu observar aqui, ver inclusive em você essa materialidade dessa geração filhos de africano no Brasil, que resgata a africanidade, a religiosidade africana, de um jeito, inclusive, que eu acho que é mais interessante do que eu vejo na África, entendeu? Eu também. Eu acho que o Brasil tem um papel muito interessante nesse. Então, isso me reenergiza, me renova, me ensina, né? Então, o agradecimento é mútuo. O desejo desse contato também é mútuo. Entendeu? Assim, eu quero estar perto, eu quero te acompanhar. Vamos. Me enriquece. O Maca já acompanha, que já Ô, Joel, há muito tempo. Eu queria, antes de passar a palavra para você, eu queria falar uma coisa também rápida. Assim. A gente se bate, né? Mas acho que foi a primeira vez que a gente se bateu assim, nesse contexto, né? Assim, esse contexto de entrevista, né? Graças a Deus, a gente se conheceu de maneira... O Carlos fala para mim, né? Não, vamos só almoçar. Não precisa ter muito debate. Então, é melhor encontrar para almoçar, para tomar uma cerveja, fazer um sarau, né? Na beira do mar, como a gente fez e tal. Mas é a primeira vez, né, que a gente está mesmo assim nessa relação. Eu vou, antes de passar a palavra final para ti, eu queria passar ela em termos de agradecimento e de uma pergunta última, né? Bom, agradecimento, cara, por você existir, brother. Por você existir. Porque uma pessoa que diz que discute negritude no Brasil, que discute cinema e arte, não souber quem é você e não assistiu suas coisas, tem que voltar lá estudar. Tem que voltar a ler o Adão Ventura, né? Tem que voltar a ler, né, o Cruz de Souza, né, para poder entrar no debate, né? Assim, então, né, você é fundamento. Você é fundamento. Você não é... Você é a base. Você é a laje do cinema negro brasileiro. Então, né, não tem eu agradeço por você existir. Obrigado por tudo que você já fez por nós, né? Que é por nós. E eu aprendi uma coisa no meu trajeto de poeta, ainda muito novo, que eu li uma coisa, falava assim, a literatura negra é mais que um projeto estético, ela é um programa de lutas. Eu li isso muito cedo, no segundo grau, 16 anos, e levo muito afinco isso, né? Um programa de lutas. E aí eu vi um cara que ele é um monstro. O seu filme é uma coisa, o seu filme pode ter 10 filmes. Tem um cara ali que chama-se Rei Lema. Rei Lema é um monstro sagrado. E ele fala assim, Fela é um manifesto político-cultural. Ele não chama Fela de músico, ele é um manifesto político-cultural. Aí o Carlos não fala, é preciso botar os pingos dos is. Né? Então, o que eu entendi é que a síntese, aliás, o conflito, né? Porque para nós a nossa dialética é do conflito. Do Fela é isso, não dá para classificar ele só na música ou só na política, né? Ele sempre diz, ele é Exu mesmo, como o José falou, né? Então, essa é uma questão. Aí eu queria, né, agradecer você, queria, né, passar para você poder ver as palavras finais, mas com uma pergunta, que é o seguinte, né? Eu falei aqui da poesia, do Fela, agora qual é o lema, qual é o programa de um documentarista no Brasil? E principalmente um documentarista que quer ser documentarista das questões conflituosas, como a questão do racismo, né?
O que é ser um documentarista de cinema no Brasil, na sua concepção, né, para enfrentar esse problema? O que é que vai fazer essa pessoa, além de uma câmera na mão? Né? Você deixou a pergunta mais difícil para o final, né? Que devia bom. ter mandado a pergunta por e-mail para poder pensar. Pode fazer uma síntese. Não sei muito o que dizer agora, mas eu só reinsisto de que documentarista é um contador de história. Só que um contador de história que ele não se baseia só na imaginação, na reconstrução imaginária de história de personagens, como ele vai nas fontes reais da vida, né? Então, nós temos um compromisso de chegar mais perto, né, do real, né? A gente nunca vai chegar perto, nunca vai chegar no real, né? Porque essa discussão já está antiga, né? Mas eu acho que o desafio do documentarista é de encontrar nas histórias humanas, né, vivências exemplares. Exemplar não no sentido de dar exemplo, mas fazer pensar, de reconstruir a própria história humana, de fazer reconstruir a própria, como eu diria, reconstruir a própria planos de futuro que nós temos, né? Então, eu acho que esse que é em essência, que é o papel do documentarista. Gente, eu quero deixar aqui um enorme abraço para quem está nos assistindo também, né? Maca, vamos conversar mais, né? Vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar café. Zezé, espero ter essa oportunidade também com você, tá? Eu vou adorar. Quero estar por perto, me mantenha, sabe? Vamos conversar. Vamos poder te acompanhar também. Axé. Tá? Abraço forte. Tá? Valeu. Só aproveitar, então, aqui para agradecer a todos, né, que estiveram com a gente. Joãozito, muito obrigado. Zezé, que honra trabalhar junto. Temos um parceiro trabalhando na técnica com a gente, né, que é o Theo Ponciano, que está aqui, né, com a gente, né, monitorando e tal. E é isso, né? Estamos dentro da Semana Fela Day e a nossa contribuição também, né, para essa semana potente. Valeu, gente? Obrigado, axé. Até Axé. Até mais. Muito obrigado, axé. Axé para nós.